Voltei, gente, para a nossa terceira aula, nossa aula de ciências. Para a aula de ciências, vocês irão pegar o livro de vocês na página 15, certo? Vocês irão precisar do livro e depois nós iremos fazer uma atividade no caderno. Atividade referente a esse texto aí da página 15. Os dias e as noites. A contagem do tempo é importante para a organização de nossas atividades. Imagine em um dia em sua vida sem relógio. Como saber a hora de ir à escola ou quanto tempo ficar no parque? Então, seria muito difícil a gente organizar nossas atividades se não fosse a contagem do tempo, né? Então, na nossa rotina, a gente tem que ter tempo para tudo. A gente faz essa divisão do tempo para gente realizar nossas atividades diárias. Há muito tempo, quando não existiam relógios, certos povos começaram a marcar o tempo de acordo com observações do movimento dos astros do céu. Eles observavam, por exemplo, o movimento aparente do Sol no céu. Então, antes de existir o relógio, os povos antigos eles marcavam o tempo observando os movimentos dos astros no céu. E uma dessas observações era o movimento aparente do Sol no céu. Então, por que a gente chama movimento aparente? Porque, na realidade, não é o Sol que se movimenta, é a Terra. Mas, quando a gente olha para o horizonte, a gente tem aquela noção de que quem está se movimentando é o Sol. Mas, na realidade, o Sol está parado, o Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Por isso que a gente chama movimento aparente do Sol, porque na realidade é a Terra que se movimenta e não o Sol. Todos os dias de manhã, o Sol surge de um lado do horizonte e à medida que o tempo passa, ele vai se movimentando. Parece que está subindo no céu. Ao meio-dia, ele atinge o ponto mais alto e em seguida volta a descer até se pôr no final da tarde. Vem então a noite e o movimento de outras estrelas e da lua também pode indicar a passagem do tempo. Então, de acordo com esse desenho que vocês estão vendo aí, esse primeiro desenho vocês estão vendo, o Sol está nascendo de um lado, não é? E de acordo com que o tempo vai passando, ele vai se movimentando, esse movimento aparente. Então, ao meio-dia, ele vai estar lá no alto do céu e à tardinha ele vai se pôr. Então, parece que o Sol está se movimentando. Nasce de um lado e se põe de outro lado. Mas, na realidade, é o movimento da Terra que faz com que a gente pense isso. Dizemos que o movimento do Sol no céu é aparente porque, na realidade, é a Terra que gira em torno de si mesma, dando-nos essa sensação. Então, se vocês observarem esse desenho aí, o Sol está ali parado no cantinho dele. E mais na frente temos a Terra. De acordo com que a Terra vai se movimentando, aí vai surgindo os dias e as noites. É o movimento da Terra que faz surgir os dias e as noites, não é o Sol que se movimenta. Conforme a Terra gira, ocorrem o dia e a noite. Na parte que está voltada para o Sol, recebendo luz e calor, é dia. A parte que não está iluminada pelo Sol fica escura. Nessa parte é noite. Então, por isso que a metade da Terra fica iluminada pelo Sol e a outra metade é noite. E quando a Terra vai girando, aquela metade que estava noite vai ficar dia e aquela metade que estava dia vai ficar noite. Então, é o movimento da Terra que faz com que isso aconteça. Porque como a Terra é arredondada, o Sol não ilumina ela toda de uma vez, ilumina só uma parte. Aí, no que ela vai girando, essa parte iluminada vai ficar escura com o passar do tempo e a parte que estava escura vai, com o passar do tempo, fica iluminada. É assim que surgem os dias e as noites. O movimento da Terra em torno de si mesma recebe o nome de rotação. A Terra leva aproximadamente 24 horas para dar um giro em torno de si mesma. Esse é o período completo de duração de um dia.
Então, esse movimento que faz com que originem os dias e as noites é chamado de rotação da Terra. E esse movimento, ele dura aproximadamente 24 horas, porque é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno dela mesma. 24 horas ela demora para dar um giro em torno dela mesma. E esse movimento recebe o nome de rotação da Terra. Agora, vocês irão pegar o caderno de vocês para a realização do exercício. Vocês irão copiar e responder o exercício no caderno, certo? Então, a primeira atividade é, vocês vão responder de acordo com a página 15, que nós acabamos de ver. Número 1. Quando não existiam relógios, como os homens marcavam o tempo? Então, quando não existia o relógio, como era que os homens faziam para marcar o tempo? Vocês podem pesquisar na página 15 que vocês acham a resposta. Número 2. Por que dizemos que o movimento do Sol no céu é aparente? Por que a gente diz que o movimento do Sol é aparente? Número 3. Por que ocorrem os dias e as noites? Número 4. Como se chama o movimento da Terra em torno de si mesma? Aquele movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, como é chamado? E número 5, quanto tempo a Terra demora para realizar esse movimento? Então, todas essas respostas vocês encontrarão na página 15, certo? Quando vocês responderem, vocês tiram a foto e postam no grupo. E daqui a pouco eu volto com a nossa última aula, que é a nossa aula de arte, certo? Que é que nós vamos confeccionar uma dobradura. Então, daqui a pouco voltamos.